Boas! Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pelo vosso feedback em relação aos meus últimos vídeos e onde aqui vamos fazer mais um que eu prometi falar sobre as objeções dos clientes compradores. Mas realmente o título não é bem correto, porque os clientes compradores não têm objeções, ou seja, eles só arranjam objeções caso a qualificação dos mesmos seja mal feita. Ou seja, eu só vou ter um cliente comprador a dizer-me que realmente a casa é bonita, mas não tem garagem, a casa é gira, mas não, a cozinha é pequena, se eu, na minha qualificação do cliente comprador, for mal feita. Portanto, eu tenho que saber realmente se ele quer uma casa com garagem, se quer a cozinha pequena, se quer a cozinha grande, quais são os aspectos que ele mostra mais importância numa casa. Portanto, eu tenho que perceber tudo isso na qualificação. Portanto, este vídeo de hoje vai ser sobre a qualificação de clientes compradores. Ora bem, o primeiro passo para fazer uma boa qualificação do cliente comprador passa em primeiro lugar, e acreditem nisto que eu estou a dizer, em primeiro lugar, eu vejo muitas pessoas, principalmente os clientes, a fazer ao contrário, mas em primeiro lugar é a qualificação financeira. Nós temos que perceber em primeiro lugar até onde o cliente consegue ir ou em que budget ele se enquadra. Não vale a pena nós estarmos a mostrar casas de 300 ou 400 mil euros a clientes que não conseguem ir a mais de 200. E claro, depois de ver uma casa de 400 mil euros, ele não vai gostar nenhuma de 200. Portanto, vamos facilitar a nossa vida e a deles também. Normalmente, há muitos clientes compradores que eu me cruzo e que eu pergunto-lhes se vão recorrer a crédito, se vão recorrer a capitais próprios, e eles dizem, vou recorrer a crédito. Então, e já tratou do crédito, já tem tudo tratado? Ele, não, o crédito eu vou tratar depois, eu primeiro quero encontrar a casa. Completamente errado. Primeiro temos que perceber qual é o budget que ele tem disponível e só depois então vamos procurar a casa para ele. Senão estamos a fazer o tal turismo imobiliário que ninguém quer fazer, nem os consultores e penso que nem os compradores, porque poderemos estar a mostrar casas completamente desenquadradas a nível financeiro. Portanto, muito importante é a qualificação financeira, mas sobre ela vou falar num vídeo específico, porque é uma área muito importante. Vou fazer um vídeo com uma pessoa com quem eu já trabalho há muitos anos, que já é meu amigo pessoal, que é o Luís Varela, que trabalha na Max Finance e ele está sempre nos tops rankings a nível nacional de créditos, e eu vou trazê-lo aqui para ele vos explicar o mínimo que vocês têm que perceber ou saber para fazer uma pré-qualificação dos clientes e perceber se realmente aquele cliente comprador é um cliente comprador real ou se anda apenas a fazer o tal turismo imobiliário. Pronto, mas isso é noutro vídeo que irei gravar para vocês. Então, o que é fazer a qualificação do cliente comprador? É muito simples. É simples, mas não é fácil. Só isto, fazer perguntas. Nós temos que perceber tudo do cliente, mas tudo mesmo. Pode existir aqui algumas perguntas que a gente faça um script e temos que fazer estas perguntas. Mas lá está, cada cliente é um cliente. Nós temos que perceber realmente os motivos dele. Os motivos porque está a comprar uma nova casa, por que motivo quer um T3, por que motivo quer um T2, por que motivo quer em Cascais, por que motivo quer em Lisboa. E então temos que perceber tudo isto. E como é que a gente vai perceber isto? Com perguntas. Pergunta onde é que quer comprar a casa, por que motivo quer naquela zona, se quer um T2, se quer um T3, porque é que quer um T3, faz-lhe falta realmente um T3. Portanto, temos que perceber tudo isto. Normalmente, às vezes, até há clientes que nem sabem muito bem o que precisam. Sabem o que querem, mas não sabem o que precisam. Eu tive um colega meu há uns tempos que andava a mostrar casas a uns clientes dele na Expo, em Cascais. E andava todo entretido com eles, porque eram umas casas ainda caras e, portanto, a comissão até era boa. E ele, em Cascais, acabaram por comprar em Lisboa, na Expo, e nem foi com ele. Ou seja, não foi com ele o cliente comprador é muito complicado. O cliente comprador, ele vai ver casas com vocês e com mais não sei quantos consultores. Portanto, se vocês não fizerem a tal boa qualificação e não lhe mostrarem logo as casas que eles gostam e que querem, eles vão procurar com outros. Portanto, a qualificação é muito importante. Mas para acabar a história, e eu perguntei, mas porque é que era Expo e era Cascais e agora é Expo? Porque ele tinha os filhos a estudar em Lisboa e Cascais ficava muito longe. Foi má qualificação. Ou seja, ele se calhar percebeu que o senhor gostava de Cascais, que gostava de se calhar numa casa ao pé do mar, que gostava de 30 por uma linha, mas esqueceu-se de perguntar a nível do agregado familiar, que é muito importante, portanto, o dia-a-dia. E o senhor, se calhar, preferiu não ver o mar
e ver mais rio do que de fazer todos os dias os tais 30 km com a A5, parada, como a gente sabe que acontece todos os dias, para cá e para lá, e preferiu abdicar desse mar e juntar-se mais ao rio. Portanto, isto para vos dizer o que é muito importante essa qualificação. É preciso saber se é casado, se tem filhos, se não tem filhos, onde é que os filhos estudam, onde é que ele trabalha, onde é que a mulher trabalha, se tem carro, se vão de transportes, perceber o dia-a-dia da pessoa, porque é nesse dia-a-dia que nós temos que nos cingir. Portanto, perguntas: que casa querem? Que tipo de casa querem? Casa, moradia, CT2, CT3, CT4, quais são as necessidades na casa? Eu costumo fazer sempre duas perguntas. Além de todas estas, eu costumo fazer sempre duas perguntas. O que é que teriam que encontrar naquela casa para a comprarem já hoje e o que é que teriam de encontrar naquela casa para nunca a comprarem? E assim percebemos os opostos. O que é que ele tem que encontrar na casa que há Jesus? Um bom terraço, uma boa varanda, uma sala espetacular, a segunda sala para fazer um salão de jogos ou uma sala de cinema, qualquer coisa. Mas eu faço sempre esta pergunta para perceber quais são os opostos. E o contrário é perceber, eu disse, olha, nunca compraria uma casa destas se não tivesse transportes ao pé, se estivesse ao pé de um bairro social, se tivesse whatever. Portanto, temos que perceber muito bem isto. E isto é o fundamental. Criar rapport com o cliente e conversar com ele. Conversar e perceber e puxar. Fazer perguntas. Porquê? Onde é que vai morar? Onde é que quer morar? Porquê é que vai morar aí? Onde é que se trabalha? Porquê é que quer morar ali não tendo os transportes ao pé? E às vezes com estas perguntas, fazendo-lhe ver, eu já tive vários clientes onde eu na qualificação, eles me dizem, não, eu quero, pode ser no Cacém. Ok, então e onde é que trabalha? Trabalha em Lisboa. Ok, então mas no Cacém tem que estar ao pé do comboio. Não. Ok, então e vai de carro para o trabalho? Não, vou de comboio ou vou de transporte. Então mas estava-me a dizer que não precisava de ser de transportes. Ok, então se calhar é melhor ao pé de transportes. Portanto, muitas vezes eles, porquê? Porque quanto mais longe está de transportes, mais barata é a casa. Os preços, ou seja, consegue-se casas melhores por preços mais reduzidos. Portanto, fogem sempre dos transportes, mas os transportes no dia-a-dia é muito importante. Às vezes têm que abdicar de alguma coisa da casa para conseguir ter uma qualidade de vida melhor. Porque ter uma boa casa para depois ir a pé durante uma hora para ir apanhar a caminhoneta também não é muito bom. Pronto, portanto, temos que perceber tudo isto. Lá está. É simples, mas não é fácil. Temos que fazer perguntas para saber isso. Portanto, as pessoas não levam a mal as perguntas. Faz parte do nosso trabalho, as pessoas também sabem, e nada como uma reunião com o cliente, numa das lojas, falar com ele e ter aqui uma conversita de meia hora, uma hora se for necessário, para percebermos mesmo a fundo o que é que o cliente precisa. E só assim conseguimos mostrar logo a casa que vai de encontro às necessidades e às expectativas deles. Sem isso, andamos a fazer o tal turismo imobiliário, onde depois irá existir outro consultor que irá fazer uma qualificação melhor que a nossa, há de mostrar realmente aquele apartamento que se enquadra com ele e ele há de acabar por comprar com ele. E depois quando nós dissemos, olha João, tenho aqui um fantástico apartamento, caso faz de encontro ao que tu procuras, ele diz, já não vale a pena porque eu já fiz o CPCV esta semana com outra imobiliária, portanto mas obrigadinha. E a gente não vive de obrigadinhas. Portanto, temos que fazer bem o nosso trabalho e porque se o nosso trabalho for bem feito, ele irá dar frutos, com certeza. Ainda ontem, eu tive um amigo meu, ele já é meu amigo, que trabalhei com ele juntamente quando estava na 121, ele era consultor comigo. Criámos aqui alguma empatia, ele também tirou o curso de Engenharia Civil, está a exercer Engenharia Civil e eu continuo no mercado imobiliário. Então ele ligou-me porque vive em Cascais com a namorada, numa casa paga, portanto não tem qualquer dívida, e os sogros também vivem perto deles, numa casa paga. E viram uma moradia, também ali na zona, que se enquadrava mesmo com o que procuram, porque ele quer ter agora, quer começar a pensar em aumentar a família, portanto fica com um espaço exterior, uma moradia, 5 estrelas. E a moradia custa 850 mil euros. E ele disse, Jorge, mas é assim, eu tenho as 2 casas pagas, quer dizer, o meu sogro tem as 2 casas pagas, a gente vende as 2 casas, compra aquela, faz as obras, e vamos para lá viver. A gente já encontrou a moradia que procurávamos, mas estão-nos a pressionar para a gente fazer o CPCV. Jorge, o que é que tu achas? A gente estamos muito inclinados em avançar num negócio, e depois a gente entrega-te as 2 casas para vender. Estamos a falar de 2 casas
se calhar o valor delas andará perto dos 800, 900 mil euros, portanto estamos a falar de duas casas onde as comissões serão bastante agradáveis, portanto estamos a falar se calhar entre os 40 e os 50 mil euros de comissões. E o que eu lhe disse foi exatamente isto: Filipe, tu estás farto de estar bem. E ele ficou assim a olhar para mim: mas porquê? Sei lá, então, mas tu vais comprar uma casa que não tens dinheiro para comprar, precisas de vender essas duas, quer dizer, vais ficar, e se tu não venderes? E se tu não conseguires vender as casas ao preço que tu pensas que vais vender? Ou imagina que vem uma segunda vaga do Covid, e agora estamos aqui nesta altura social que é complicada, e fechar tudo novamente, tu já deste o CPCV, tens passos para cumprir, vais perder 80 e tal mil euros. E ele começou a pensar: pois, mas estão-me a pressionar na imobiliária para o fazer. E sim, claro, estão-te a pressionar na imobiliária que é para segurarem no negócio e para receberem a comissão. Mas calma, ou seja, passei-o para o Luís Varela, para ele fazer a qualificação financeira deles. Ele disse que no máximo conseguiriam ir ali até aos 400 mil euros. Portanto, eles teriam que vender pelo menos uma casa para conseguir comprar a outra. Mas depois, com as obras, com tudo isto, que nós o ajudámos a perceber, ele percebeu que realmente aquilo não era para ele. Ou seja, aquela casa fugia-lhe um bocadinho do horizonte dele. E era o que eu lhe dizia: tu estás bem, tens uma casa paga, os teus sogros estão bem, tens uma casa paga num bom sítio, uma casa remodelada, porquê é que tu vais pôr mal? Se estás bem, porquê é que tu vais pôr mal? Ou seja, eu fiz a qualificação do cliente, era um cliente comprador e vendedor, apesar de comprar, eles já tinham encontrado a moradia que procuravam, mas não era por ali. Ou seja, eles estavam mal qualificados eles próprios. Ou seja, eles próprios sabem o que querem, mas não tinham ideia se conseguiam ou não chegar lá. Financeiramente era complicado, iam ficar muito resvés, Campo de Ourique, mas depois a nível de timings, de vendas, de tudo, era muito difícil. Portanto, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que perceber quais eram as expectativas deles, mas também perceber as necessidades que eles tinham para colmatar essas expectativas. E o que eles necessitavam não era execuível, ou pelo menos não assim. E então combinei com ele ir ter com ele, beber uma jola, falar com ele um bocadinho, meter a conversa em dia que já não estou com ele há muito tempo, ir conhecer as casas, avaliar-lhe as casas, e então depois percebermos: ok, consigo financeiramente um empréstimo de 300 ou 400 mil euros, consigo vender estas duas casas por estes valores, assim que vender uma delas passo para a outra casa, com o dinheiro vou à procura de uma moradia que se enquadra do que eu quero dentro destes valores, vou para a moradia, compro a moradia, então depois vendo a outra. Portanto, as coisas têm que ser feitas faseadas, portanto não podem ser assim, do nada. E o que eu mais vejo hoje em dia é pessoas a não seguirem o script, digamos assim, é fazer porque gostam. Eu sei que mais a compra do que a venda, mas a venda também, é muita emoção, portanto há a parte emocional muito ligada. Eu ainda hoje, aliás, agora às 3 horas vou fazer visita a uma casa que conheci às 9h30 da manhã. Marquei visita para quinta-feira, a senhora ligou-me a dizer que tinha urgência em vender, mas mesmo muita urgência. E então eu fui lá hoje falar com ela às 9h30 da manhã para perceber qual era a urgência dela. E então lá está, a senhora mal seguida, comprou uma casa em Mafra, porque era uma moradia, tem um T2 em Telheiras, ali ao pé do Carrefour, e comprou a moradia, já deu sinal e tem que fazer escritura até ao princípio do próximo mês. Não tem dinheiro, não quer recorrer a crédito, disse-me logo: Jorge, não me falte créditos, eu não quero, de maneira nenhuma, já me falaram de todas, mas eu não quero. Ok, respeitei, como é evidente, a gente tem que respeitar, a gente não pode entrar em conflito com as pessoas e dizer: não, mas o melhor é isto, melhor... Não, ok, não quer recorrer a crédito, a gente respeita. Tem 2 semanas, se calhar, para vender a casa. Como é evidente, já baixou bastante o preço, mas comprou uma casa sem ter ainda a outra vendida. Agora está aflita, pode perder o sinal, já deu, penso que 50 mil euros de sinal, 50 mil euros é muito dinheiro, e está em riscos de o perder se não cumprir a situação da escritura. Portanto, a escritura estamos a falar em 15 dias. Eu vou lá hoje com um cliente, ela está disposta a baixar o preço, vou lá com um cliente que temos em carteira, que quer andar à procura de uma casa para o filho, também de capitais próprios. Vamos ver se consegue enquadrar e se conseguimos fazer negócio. Mas isto para dizer o quê? Sigam o vosso cliente e qualifiquem-no. O trabalho, por exemplo, que estavam a fazer com o meu colega não era um bom trabalho. Portanto, era um bom trabalho para conseguir as comissões, ok? Mas não era fidelizar o cliente de todo. Eu com a minha postura e com o meu conselho que lhe dei,
Se calhar perdi agora realmente a venda de 2 casas e se calhar ele até depois estaria disposto a baixar o preço porque ficaria com a corda na garganta, possivelmente, mas se calhar vou ganhar mais confiança com o cliente, mais referenciação e se calhar o negócio, quando ele quiser comprar a moradia e vender as outras, vai certamente pensar em mim e querer que eu faça parte do negócio. Portanto, tudo isto a gente semeia para colher. Portanto, podemos perder um negócio hoje, mas ganhamos 2 amanhã. Portanto, só temos que ter ética, princípio e aconselhar as pessoas como gostariam que nos aconselhassem a nós. E realmente estas 2 situações, portanto esta eu já apanhei a meio, eu ainda hoje falei com a cliente, disse que se você já está na urgência de vender, ponha a casa na internet mais barata, porque é que tem a 360, se está disposto a vender se calhar por 300 ou 280 ou 290, ponha por 310, por 315, baixe realmente o valor, porque tem que ser uma coisa muito imediata. Eu hoje vou lá fazer a visita com o meu cliente, espero eu que o meu cliente goste e que consiga resolver o problema à senhora. E do meu colega também irei resolver certamente, ainda bem que ele não se meteu em nenhum problema, porque iria se colocar também exatamente como esta senhora. Portanto, a qualificação é muito importante para nos ajudar a nós, porque nós assim conseguimos mostrar apartamentos e casas e produto que vai realmente de encontro ao que o cliente procura e a ele próprio, porque às vezes o cliente não sabe realmente o que quer. Vai muita emoção, a casa é tudo muito maravilha, mas depois só quando se mete no problema é que começa a fazer a tal qualificação financeira, a perceber como é que as coisas fazem, mas depois de já ter feito um CPCV noutra casa. Está completamente errado. Este trabalho tem que ser feito antes e principalmente o financeiro é muito importante. E as pessoas normalmente mandam-se de cabeça e depois logo se há de ver. A gente pede empréstimo, mas têm capacidade para isso, conseguem esse empréstimo, têm os capitais próprios para fazer face aos 20%, mais aos impostos. Tudo isto é preciso perceber e saber se a pessoa tem. Quando não tem, acontecem estes problemas que eu consegui evitar que era o meu colega que me ligou antes a esta senhora já não a consegui porque ela já fez o CPCV, até já fez o CPCV há algum tempo, só que não conseguiu vender a casa. A senhora teve a casa em algumas imobiliárias, depois percebeu que não era assim, entregou em exclusivo. Fizeram muitas visitas, mas ainda não tiveram nenhuma proposta. Portanto, e está-se a chegar aos finalmente, e a senhora, num ato de desespero, meteu novamente a casa à venda por ela própria e foi aí que eu consegui o contacto da senhora e fui lá falar com ela. Pronto, espero hoje conseguir ajudá-la, mas vamos ver. E agora, para finalizar, no último vídeo falámos das objeções do cliente vendedor. Hoje falámos não das objeções do cliente comprador, que termina com a qualificação do mesmo, portanto a qualificação é importante. Irei fazer um vídeo muito em breve também da qualificação financeira, onde vou trazer o Luís Varela aqui para falar com vocês, para vocês perceberem o mínimo que têm que saber para fazer a tal pré-qualificação, para ficarem com a ideia, depois de uma breve conversa com o cliente, vocês começam logo a perceber se o cliente consegue chegar ali ou ali a nível de montantes. Como é evidente, depois o Luís Varela há de fazer isso minuciosamente e ao cêntimo, mas nós começamos já a ter uma ideia, até conhecimento de alguns produtos que é possível fazer, como o troca de casa, os empréstimos pessoais, pronto. Mas isso depois, ele, melhor que ninguém, há de falar sobre isso. E vou-te fazer outro vídeo a falar sobre técnicas de venda. Pronto, temos a qualificação dos clientes, temos isso tudo, mas existem técnicas de venda para conseguirmos concretizar a mesma. Portanto, para o cliente não ficar vou ver, depois logo digo alguma coisa, ando a ver mais alguns, depois logo digo. Pronto, fazer aqui algumas técnicas de venda para fechar realmente os negócios e para haver a assinatura do CPCV, que é realmente o que nos interessa e o pão nosso de cada dia. Deixo-vos aqui apenas umas dicas. Aliás, no vídeo todo falei sobre isso. Perguntem, não tenham medo de perguntar. Quanto mais informação vocês tiverem do vosso cliente comprador, melhor para vocês e melhor para ele. Conseguem-no qualificar melhor, ir mesmo à essência do que ele procura e nunca entrem em discórdia ou em discussão. Eu normalmente eu sou do Benfica, eu gosto de falar de futebol. Aliás, eu penso que é um excelente desbloqueador de conversa quando não há assunto e quando há aquele silêncio constrangedor que ninguém gosta. Acho que o futebol é sempre fantástico. Eu faço ver que gosto do Benfica. Aliás, eu vou ver uma casa, abro a janela e vejo o estado da luz e disse, olha, e esta casa, só por ver o glorioso, já vale mais não sei quanto. Pronto, mas em tom de brincadeira, portanto, nunca entro ali no confronto que o Sporting não presta ou que o Porto não presta, nada disso.
apenas numa conversa saudável. Portanto, nunca entrem em conversas ou em temas e defendam a vossa ideia com garra, não vale a pena. Portanto, é tudo na paz do Senhor e façam as tais perguntas. Não tenham medo de fazer perguntas. As perguntas são importantes para vocês e para eles. Portanto, eu conheço muitas pessoas que têm receio de perguntam qual é a tipologia, qual é a zona, até que valor, e isto para eles está a qualificação feita. Muito longe disso. Perguntem. É casado, está-se a divorciar, tem filhos, onde é que andam, o que é que faz, onde é que trabalha, como é que vai para o trabalho, o que é que gosta no fim de semana, gosta de ter comércio local ao perto, gosta de ir a restaurantes para fora. Perguntem, ok? Aproveitem estas dicas, vejam-nos nos próximos vídeos que vamos aprofundar alguns assuntos bastante importantes e já sabem, sou o Jorge Silvério, consultor imobiliário e apertem com vocês.